Olá, meu querido, minha querida, nós agora vamos falar sobre um assunto muito importante, que é o batismo nas águas. Eu não sei se você já tomou a decisão, se você quer ou não se batizar. Ninguém vai obrigar você a nada, mas nós precisamos ensinar sobre o batismo. Ao final de tudo que você acompanhar por aqui, através dos vídeos que vamos enviar para você, você vai tomar uma decisão. Se você quiser, eu tenho certeza que vai ser bênção, né? Mas ninguém será forçado a absolutamente nada. Você não precisa se batizar se você não quiser, até porque não teria valor algum se não partisse de você mesmo, né? Bom, vamos lá. Primeiro vídeo sobre batismo nas águas, serão 2 vídeos, tá? E vamos começar respondendo essa pergunta: o que é o batismo nas águas? Afinal, né? O batismo nas águas, segundo a palavra do Senhor, segundo a Bíblia Sagrada, é uma ordenança de Cristo. Cristo nos deixou 2 ordenanças: a ceia do Senhor e o batismo nas águas, ok? E o que significa o batismo? É o sepultamento da velha natureza, da velha criatura que há dentro de nós. Isso é o batismo. O batismo significa sepultar a velha criatura, a velha natureza que existe dentro de nós, né? No momento em que nós colocamos a nossa vida no altar, fazemos uma aliança com Jesus, decidimos nos tornar discípulos de Cristo, então nós precisamos abrir mão da velha natureza e por isso nós realizamos um batismo. É um ato puramente simbólico, não indispensável à salvação, o que significa que uma pessoa, mesmo sem batizar, se ela teve um encontro com o Senhor Jesus, se ela recebeu Jesus Cristo como Senhor e como Salvador, ela estará salva, porque a palavra do Senhor diz que ela já foi justificada, ou seja, foi tornada justa aos olhos de Deus, né? Mas o próprio Cristo nos mandou realizar o batismo, e uma das ordenanças de Jesus é o batismo, né? Então nós precisamos entender melhor, saber como funciona, quem deve se batizar. E hoje nós vamos responder a essas 4 perguntas importantes, né? Por que batizar? Quem batizar? Quando batizar? E como batizar? Bom, vamos começar respondendo essa primeira pergunta. Por que batizar? Ora, porque o batismo é uma demonstração de fé e de obediência à palavra do Senhor, ao próprio Cristo, né? Se você é uma pessoa que é de fé, você teve um encontro com o Senhor Jesus, é lógico, você terá no seu coração o desejo de obedecer a Jesus, de seguir os passos de Jesus. A palavra discípulo significa seguidor. Se você se tornou um seguidor de Cristo, então é óbvio que você vai querer dar ouvidos à voz de Cristo. Então o batismo é uma demonstração de fé, ou seja, eu creio que Jesus Cristo é o Senhor, isso é fé, e de obediência. Jesus me mandou passar pelas águas do batismo. Então, por que batizar? Primeiro, porque é uma demonstração de fé e de obediência ao próprio Cristo. Segundo, porque o batismo é também uma iniciação na vida cristã. É um posicionamento que você demonstra para Deus, para as forças do mal, e publicamente na verdade, é uma declaração pública de fé em Jesus Cristo. Você consegue entender? O batismo é uma iniciação, é um passo importante no início da sua jornada de fé. Você passa pelo batismo porque você tem fé, você acredita que Jesus Cristo é o Senhor, entregou a sua vida ao Senhor Jesus, e aí você obedece porque Jesus nos mandou passar pelas águas do batismo, e assim você inicia a sua vida cristã. Ou seja, não há dúvidas.
Quando você vai para as águas do batismo, você está declarando para o mundo inteiro e para você mesmo, e especialmente para Deus: olha, eu não tenho dúvida alguma, eu quero caminhar com Jesus. Eu quero caminhar com Cristo. Então, estas são as principais razões para que possamos passar pelas águas do batismo. É fé, obediência e porque nós estamos iniciando uma nova jornada. Nós queremos nos aproximar mais do Senhor Jesus Cristo, por isso nos posicionamos. Então, eu vou me batizar porque é uma forma de eu me posicionar, né? Estou agora assumindo publicamente o meu comprometimento com o Senhor Jesus Cristo. Ok? Bom, vamos então para a nossa segunda pergunta. Quem batizar? Tá? Essas duas próximas perguntas, nós temos que analisá-las de acordo com a visão apostólica. Tá? E temos que tomar bastante cuidado para fugir da visão tradicional, da visão religiosa. Você vai perceber que aqui a gente tem um entendimento diferente acerca do batismo, ok? Quem é que deve se batizar? A religião diz que só deve ser batizado aquele que é puro, aquele que é santo, aquele que é perfeito, aquele que já passou pela prova, aquele que já foi provado nas suas atitudes, que tem frutos para apresentar. Algumas igrejas exigem, inclusive, que a pessoa faça um curso preparatório. Enfim, cada um pensa de um jeito, mas biblicamente, tá? De acordo com a visão apostólica, e você vai receber, inclusive, uma orientação do seu discipulador, alguém que vai sentar com você, que vai te mostrar dentro da Bíblia, na palavra do Senhor. Os cristãos dos tempos apostólicos, eles se batizavam imediatamente à conversão. Isso já responde aqui a terceira pergunta: quando se batizar? A pessoa deve se batizar imediatamente após a decisão de se tornar um discípulo do Senhor Jesus. Ou seja, quando a pessoa crê, ela entrega a vida dela nas mãos do Senhor, imediatamente ela deve ser batizada. Não existe um caso na Bíblia em que a pessoa tenha reconhecido a grandeza do Senhor Jesus, o senhorio de Cristo, e tenha ficado aguardando, esperando para melhorar suas atitudes, melhorar o seu caráter, para depois ser batizado, né? O batismo é apenas uma iniciação na vida cristã. Tem muitas coisas que vão sendo tratadas depois do batismo. Você entende? De repente, no momento em que você creu, e naquele momento em que você vai para o batismo, você não está ainda, não é lá aquele bom exemplo de cristão. Você ainda tem muitas coisas que precisam ser mudadas na sua vida. Mas o simples fato de você ir até as águas do batismo, você se decidir pelo batismo, você já está, né, já está iniciando uma nova vida cristã, está se posicionando. Você está dizendo: olha, eu não sou perfeito, eu tenho as minhas falhas, mas eu quero andar com Cristo. É o que nós falamos aqui sobre o posicionamento, né? Eu quero andar com Cristo. Então, quem é que deve se batizar? O que é santo, o que é perfeito? Não, senão ninguém poderia se batizar, né? Se a gente não erra de um jeito, a gente erra de outro. Não existem pessoas santinhas, pessoas que mereçam o batismo. Ao longo dos nossos estudos, você vai perceber que tudo que Deus faz na nossa vida é pela misericórdia. Porque nós o tempo inteiro tropeçamos, caímos, fazemos o que é mal aos olhos do Senhor. Claro que a gente quer ter uma vida correta diante de Deus. A gente busca isso. Mas é impossível, não existe nenhum ser humano que seja perfeito e que, portanto, mereça ser batizado.
o batismo é algo de fé. Eu quero me batizar porque eu quero me posicionar diante do Senhor Jesus, né? É aquela pessoa que reconhece o senhorio de Cristo e decide obedecer à ordem de Jesus. É uma ordenança de Cristo o batismo nas águas. Então, ela vai até as águas do batismo, passa pelo batismo e aquilo ali se torna o início de uma nova fase da vida dela. É um posicionamento. A partir de agora, eu quero ter mais compromisso com o Senhor Jesus. Então, por que batizar? Porque é uma demonstração de fé e de obediência, porque é a iniciação na vida cristã, eu estou me posicionando. Quem batizar? Qualquer um que creia. Você creu, deve ser imediatamente batizado. Você reconheceu que precisa da misericórdia de Deus, do perdão do Senhor, então você aceita, recebe o Senhor Jesus como teu Salvador, reconhecendo que Jesus Cristo morreu por você naquela cruz lá em Jerusalém, e aí você vai imediatamente para o batismo. Quando batizar? Logo após a conversão. Tem essa de, eu quero esperar mais um pouco, eu quero... Pelo menos não era assim que acontecia nos tempos apostólicos. A gente vê muito aí, né? São religiosos que ensinam diferente. Mas nós temos que fazer aquilo que a Bíblia nos ensina. Você tem diversas oportunidades de ver isso na Bíblia. A Bíblia diz, por exemplo, que em certa ocasião, Filipe estava falando de Cristo para um eunuco, eles estavam numa carruagem. Eles iam andando e num dado momento havia água, o eunuco creu, era um etíope eunuco, ele creu, ele recebeu o Senhor Jesus na vida dele, então ele se volta para Filipe e diz, olha, ali tem água, o que me impede de ser batizado? E Filipe disse, nada, se você crê que Jesus Cristo é o Senhor. Mandou parar a carruagem, desceu e batizou o eunuco ali imediatamente, certo? Então nós temos que seguir a visão apostólica, temos que fazer o que a Bíblia nos manda fazer, e não o que a religião determina, né? Nós temos o cuidado de fugir do tradicionalismo religioso para fazer aquilo que os apóstolos faziam, ok? E aí, faltou a gente falar sobre essa última pergunta, né? Responder essa última pergunta, como batizar? Ora, nós temos, na prática, 3 maneiras principais de realizar o batismo. O borrifamento, a fusão e a imersão. O borrifamento é quando você asperge a água, né? Às vezes você vê muito utilizado em algumas igrejas que utilizam esse tipo de batismo, já vi também na igreja católica, de pegar alguma coisa e borrifar a água na cabeça de alguém. Então, é o batismo através do borrifamento. A fusão é quando se entorna a água na cabeça de quem está se batizando, né? A água não é aspergida. Aqui também, borrifamento também, nós chamamos de batismo por aspersão, né? Quando borrifa a água, ou asperge a água. A fusão é quando entorna a água na cabeça de quem está batizando. E imersão, o próprio nome já diz, é quando a pessoa fica totalmente imersa sob as águas. Para ser sincero, a forma de batismo não é tão importante assim. Nós enxergamos dessa forma porque tudo que foi importante, a Bíblia determinou nos seus pequeninos detalhes. Deus sempre foi muito detalhista. E com relação ao batismo, não ficou muito claro. Então nós utilizamos na Igreja da Conquista o batismo por imersão, porque nós entendemos que o batismo por imersão, ele explica melhor o sentido do batismo, que é o sepultamento da velha criatura, da velha natureza. Então, quando você mergulha alguém nas águas do batismo, ele está sepultando, está debaixo das águas,
matando, sepultando ali a velha natureza. Então, por isso, nós preferimos usar o batismo por imersão. Mas, quando não há possibilidade desse batismo, suponhamos que a pessoa esteja no hospital, esteja sem condições de ser levada a um tanque, né, um batistério, a um rio, uma piscina, a gente realiza também, né, o batismo por afusão, né, em último caso. Mas nós preferimos fazer o batismo por imersão por entendermos que ele traduz melhor o significado do batismo, que é o sepultamento. Sepultar, né, tem a ver com, né, submergir, né, com a imersão. Então nós utilizamos o batismo por imersão. Bom, eu espero que você tenha entendido, né? Repetindo aqui rapidamente, batismo nas águas é uma ordenança de Cristo, uma das duas ordenanças, a outra ordenança é a ceia do Senhor, e significa sepultar a velha natureza, a velha criatura. Por que nós devemos batizar? Porque é demonstração de fé e obediência a Deus, porque é uma iniciação, é a nossa iniciação na vida cristã, é o nosso posicionamento. Eu agora sou de Cristo, ponto final. Ok? Quem batizar? Todos os que creem, imediatamente, não tem esse negócio de ele não pode batizar porque ele tem uma vida toda errada. Não, se ele creu, ele deve ser batizado, depois ele vai ser tratado, né? A iniciação na vida cristã é o batismo, agora depois ele vai ser tratado, ele vai crescer, ele vai se desenvolver, tá? O que passa disso é tradicionalismo religioso. A gente prefere abraçar a visão apostólica, que é o que acontecia nos tempos apostólicos. Quando batizar? Tão logo a pessoa creia em Jesus Cristo, ela deve passar pelas águas do batismo o mais rápido possível, tá? Repito, independentemente dela estar preparada, dela estar pronta, o que tiver que ser trabalhado na vida dela será trabalhado a partir do batismo, né? Lembrando que o batismo é uma iniciação na vida cristã, é um posicionamento inicial, tá? E como batizar? A gente viu aqui, né, as formas de batismo praticadas atualmente pela Igreja do Senhor Jesus e que nós preferimos batizar por imersão porque explica melhor, né, o sentido do batismo, que é o sepultamento da velha criatura. Ela desce, deixa a velha criatura sepultada e levanta, se ergue como uma nova criatura. Ok? Nós ainda vamos mandar mais um vídeo para você sobre o batismo, muito legal. Nós vamos falar, por exemplo, para você que já se batizou quando criança. Isso aconteceu comigo, eu fui batizado quando era criancinha, bebezinho, né? E depois eu passei pelas águas batismais. A gente vai falar sobre isso e sobre outros aspectos relacionados ao batismo nas águas. Deus te abençoe, nos veremos no próximo vídeo.